Às vezes, quando você faz aquilo que eu falei, de pegar um valor e jogar na função, você não chega numa resposta, né? Tipo aqui, eu joguei o 5, cheguei numa resposta, no 6. Às vezes, quando você faz isso, faz o que está pedindo o limite, e normalmente é o que aparece em prova, tá? Então fica ligado no que eu vou falar agora, porque é bem importante. As, entre aspas, respostas que aparecem são zero sobre zero, infinito por infinito, zero vezes infinito. Todos esses casos aqui são o que a gente chama de indeterminações. O que que eles são na realidade? Eles escondem a resposta verdadeira, beleza? Quando aparece uma desgraça dessa aqui, tu pode ter certeza que está escondendo uma resposta verdadeira, um número tal qual o 6 aqui, né? Mas por algum motivo, que eu já vou te explicar qual é, acontece isso. Então a nossa ideia, ao fazer cálculo de limites, é fazer desaparecer essa indeterminação, beleza? Mas a gente só vai fazer cálculo de limites, só vai fazer desaparecer a indeterminação, caso ela apareça. Por exemplo, nesse caso aqui, será que vai ter indeterminação? Como é que eu descubro isso? Fazendo o que eu falei lá no começo da aula. Você sempre vai começar um problema de limites, pegando o valor que ele está mandando jogar no X e jogando no X. Sempre. Nesse caso, aqui do livro, né, da apostila, ele, para treinar a gente em propriedades de limite, primeiro faz as propriedades. Então, olha só. Aqui nós tínhamos um monte de somas, né? Essa função soma essa, soma essa, soma essa. Então ele vai fazer separadamente primeiro. Então se liga só. Vamos fazer o limite só desse cara, tá aqui. Ele já começou passando o 3 para fora, uma das propriedades que eu te falei. E vai fazer o limite só de x ao quadrado. Mais outro limite aqui da raiz. Legal, falei para você que quando tem raiz o limite vai para dentro. Um BO a menos, né? Porque daí tu faz a conta do que está aqui dentro e a resposta numérica que vai dar aqui, tu faz a raiz cúbica depois, de boa. Olha só aqui, ó. Tem multiplicação, tem até expoente, né? O que, que a gente pode fazer no limite? Limite de cada um deles, ó. Limite de x, limite de e elevado a x menos 9. O e, não sei se tu tá ligado, mas como tu já reprovou em cálculo, eu acho que tu tá ligado. É um número, né? Que nem o pi. E o 2 é o 2, né? Conhecido nosso aí desde criança. E também o limite está agindo nele. Mas note, né, que o 2 não apresenta nenhum x junto com ele. Então, a princípio, não vai acontecer nada aqui. Vamos para a próxima linha? Bem, aqui ele continua fazendo ainda propriedades. Aqui não mexeu nada, né? Ele já fez o que dava para fazer de propriedade. Aqui, olha só a diferença. Ele fez o limite de x e aqui o limite do 7. Daí tu pode estar pensando, pô, que complicado. Não, isso aqui é tudo frescura, tá? Quando tu for resolver limite, tu não vai ter esses problemas. Tu não vai precisar ficar fazendo tão passo a passo assim, tá ligado? Vão ter coisas que tu vai olhar e já vai fazer direto. Claro, um pouco de prática ajuda, né? Aqui também, ó, fez o limite do x e jogou o limite para o expoente. Tu só vai ter limite onde tem x na prática. E aqui continua sem rolar nada com 2. Agora vamos resolver umas contas. O que, que eu falei que tem que fazer quando resolve limite? Jogar o valor na função. Então vamos jogar o 8 no lugar do x. Tá aqui, 8 ao quadrado. 8 aqui também, ficou 8, né? Qual é o limite de x tendendo a 8? Tu pega o 8 e coloca no x, dá 8, acabou. E mais? Aqui, jogou no... Ó, ainda fez mais uma frescura. Como era limite de x menos 9, ficou limite de x menos o limite de 9. O cara tá se enrolando pra caramba aqui. E o limite do 2 dá 2. Ah, mas não tem 8 aqui. É, mas não tem x pra colocar 8. Então fica 2 mesmo. Muito bem. Tudo isso muito enrolado, né? Para chegar no fim, jogar 8 onde fartava e dar essa resposta aqui. Agora a pergunta é: essa aqui é a resposta? Sim, essa é a resposta. Por mais que ela seja feia e por mais que não tenha tido nenhum cálculo de limite envolvendo infinito, envolvendo zero sobre zero, essas coisas. Às vezes é assim. Então tu toma cuidado na prova, que pode ser que teu professor coloque uma dessa
que não tem indeterminação só para pegar vocês desprevenidos, entende? Então, eu já vi muito isso acontecer. Muito. Agora vamos para uma de verdade. Uma conta massa. Essa aqui, ó. Olha só o que aconteceu. Limite de x ao quadrado mais x menos 6 dividido por x mais 3, ou seja, uma divisão de polinômios. Uma fração, né? Mas a hora que a gente faz o que eu falei que tem que fazer, que é pegar o valor do x e jogar na função, ficou zero em cima e zero, obviamente, embaixo. Né? Menos 3 mais 3 claramente é zero. Né? Então apareceu um dos casos indeterminados, apareceu zero sobre zero. Daí o que tem de aluno que me fala, professor, mas zero sobre zero é zero. Não. Zero dividido por zero não é zero. É indeterminação. Então, se o cara falou que é indeterminação, tu aceita, tá ligado? Agora, por que que é indeterminação, né? Vamos pensar cada um dos casos. Digamos que a gente tenha zero dividido por qualquer número que seja. Tu tem R$ 0 e divide para qualquer quantidade de pessoas que seja. Cada uma delas vai ficar com zero, né? Fato. Agora vamos pensar um outro caso. Se você tiver um número e divide por zero. Quando a gente é criança, a professora fala que não pode dividir por zero. Né? Por quê? Porque dá infinito. Se você não acredita nisso, se liga no que eu vou te mostrar. Pega um número qualquer, tipo 1. Divide por 0,00001. É um número muito grande, tá vendo? E quanto mais próximo de zero for o número de baixo, maior vai ficar o número. Né? Como é que eu faço para ficar ainda mais próximo de zero? Coloco mais zeros. Agora já deu aqui um quadrilhão, sei lá. Se eu colocar zero, o que, que vai acontecer, né? 1 dividido por zero. A calculadora vai dizer que não pode. Porque a calculadora não calcula o infinito. Né? Mas o que eu quero te mostrar é, se tu tem zero em cima, a resposta da divisão dá zero. Se tu tem zero embaixo, a resposta da divisão dá infinito. Ou seja, Mas, diga, tipo, ele só pode dar infinito se for o limite tendendo a zero, né? Não pode ser zero mesmo. não pode ser zero mesmo, é uma descontinuidade, né? Sim. Mas o que eu quero te dizer é, se pudesse ser o zero, daria infinito, né? Então, se tu tens essa conta aqui, zero sobre zero, ela te apresenta duas possíveis respostas do jeito que ela está escrita, né? Ou zero ou infinito. Então, por isso que a gente chama de indeterminação, não dá para saber, né? Zero em cima dá zero, zero embaixo dá infinito. Então, deu um bagulho esquisito aí. Mas o que eu tenho que te dizer é o que eu vou falar de novo. Isso aqui está escondendo a resposta verdadeira. E a gente tem que sumir com isso para que a resposta verdadeira apareça. Como é que a gente vai sumir com isso? Cada caso é um caso, tá? Então por isso que tem que ter muita prática. Padrões. Tu vai fazer tantas questões que tu vai ver os padrões. Na hora da prova, já vi esse padrão. Já vai? E aí, qual que é o padrão aqui? O padrão aqui é que o menos 3 é raiz, tanto do polinômio de cima quanto do de baixo. E a gente aprende no ensino médio que quando nós sabemos as raízes de um polinômio, certo? Quando nós sabemos as raízes de um polinômio. Cara, meu áudio tá melhor agora? Professor, o áudio tá meio ruim agora. Vou tentar arrumar isso. Agora, melhorou? Agora ficou bom agora. Beleza. É um lixo mesmo esse negócio, tem um mau contato do caramba. Se bem que esse microfone aqui é caríssimo. Bem, anyway. Eu estava falando sobre o fato de que o menos 3 é uma raiz do polinômio de cima, que é um polinômio de segundo grau, como você pode reparar, né? X ao quadrado. E a gente aprendeu na escola que quando nós temos raízes, a gente consegue reescrever o polinômio de forma fatorada. Né? Veja só o que ele fez aqui. Ele fez o x² mais x menos 6 virar esse negócio.
x mais 3 vezes x mais 2, né? O 3 e o 2, né, eles estão associados com as raízes. Aqui ficou mais 3 porque a raiz uma das raízes é menos 3. Como é que eu sei? Sem ter feito a báscara, né? Eu sei que uma das raízes é menos 3 porque, pô, joguei aqui e deu zero, né? Raiz serve para isso. Raiz é o número que quando você joga no polinômio, ele zera. E a outra é o 2, né? Quando a gente fatora, a gente sempre coloca com o sinal trocado. A outra é o 2, porque aqui tá menos 2, então a outra é o 2. Menos 3 e 2. Uma vez que a gente sabe que é o menos 3, uma delas fica fácil, né? Pelas técnicas que eles ensinam pra gente no ensino médio, soma e produto. Né? O que eles falam de soma e produto lá? Que as duas raízes multiplicadas dão o valor do C. Então, de fato, né? Menos 3 vezes 2 dá menos 6, que é o C desse polinômio de segundo grau aqui, né? Daí esses conceitos de C, soma e produto e tal, tudo ensino médio, tudo Bhaskara, na verdade, antes do ensino médio ainda, né? No ano fundamental a gente aprende Bhaskara. Eu tô falando meio por cima assim, mas depois eu vou fazer um exemplo, só pra mexer as tuas memórias aí. Mas agora, por que é legal deixar fatorado, né? Você pode estar pensando isso. Porque como zerou em cima e zerou embaixo, significa que tem um fator aqui nesse polinômio que vai ser igual ao cara de baixo. Afinal de contas, ambos zeraram para o mesmo valor. Então, ambos têm que ter fatores iguais. E de fato teve, né? Aqui, ó. X mais 3 em cima e o x mais 3 embaixo não tem o que fazer porque ele é um polinômio de primeiro grau, né? Não tem como fatorar um polinômio de primeiro grau. Porque veja que as fatorações são polinômiozinhos de primeiro grau. Então, né, a gente consegue cortar em cima e embaixo. E aí que tá o segredo, né? Quando você tem determinações, o que resolve as determinações, de modo geral, é quando você consegue cortar coisas. Então, nós cortamos coisas aqui, cortamos um fator de cima com o fator de baixo, sobrou só o x menos 2, e daí, então, agora já não tem mais determinação. Eu simplifiquei a função com esse corte, e já não tem mais determinação. Agora eu jogo aqui e vejo a resposta de fato, menos 5. A resposta verdadeira era menos 5. Beleza? Então, todo esse cálculo de limite dá nisso. Agora, a gente poderia até jogar isso aqui no GeoGebra, mas eu acho que vai ser uma perda de tempo, eu quero fazer conta, mas eu quero que você entenda uma coisa, né? A hora que a gente simplificou essa função aqui, virou x menos 2. Isso aqui é uma reta, né? X menos 2 é uma reta. Então, se a gente fosse fazer o gráfico desse bicho aqui que eu estou selecionando, né, a função inicial, daria uma reta. Apesar de ser meio esquisito isso aqui como uma reta, né? Mas justamente porque quando eu simplifico, aparece claramente a equação de uma reta. Porém, uma reta com um buraquinho. Um buraquinho exatamente em menos 3. Beleza? Vai ter uma coisa que a gente chama de descontinuidade removível lá. Devido ao fato de ter dado pau aqui justamente no menos 3, né? Muito bem. Então a função tem limite, dá menos 5, mas ela tem aquela descontinuidade lá no menos 3. Então vai ser uma coisa mais ou menos assim, se liga. Vai ter uma reta. O gráfico daquilo lá seria uma reta. Só que aqui no. Eu fiz errado, bicho é burro demais, tá louco. Aqui. A reta é assim, agora sim, para eu poder desenhar o menos 3 no lugar certo, né? E no menos 3, tu teria um buraquinho. A gente normalmente desenha assim, né? Só que a gente sabe que esse buraquinho, né, a tendência tanto pela esquerda quanto pela direita dele seria o menos 5. Beleza? Então seria mais ou menos isso aí. O gráfico, né, a representação do que está pegando lá. Muito bem, então eu fiz essa, ou melhor, eu li sobre essa, agora eu vou fazer uma, depois eu vou te pedir para fazer outra. A minha aula é bem participativa, eu até estou falando demais nessa aula aqui. Normalmente eu cobro mais dos alunos fazerem conta. Então eu vou bolar uma aqui para mim, depois eu vou bolar uma para você. Limite de x tendendo a 2,
x ao quadrado menos 5x mais 6, dividido por x menos 2. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando aparece um limite? Falei umas trocentas vezes, vou falar de novo. Jogar o valor na função, certo? Bem, a parte de cima vai ficar 4, mais 6, 10, menos 10, 0. Embaixo, 2 menos 2, 0 também. Então, deu uma indeterminação. Agora que deu uma indeterminação, então eu posso correr atrás de entender, né, como cortar essa indeterminação para chegar na resposta verdadeira. Essa é uma situação parecida com essa aqui. Não. Bem, como é que eu faço isso? É o padrão, né? Se deu 0, significa que o 2 é uma raiz. Desse polinômio aqui e desse também, claro. Mas o que nos interessa é aqui. Que aqui dá para fatorar. Como é que eu fatoro? Eu fatoro conhecendo as raízes. Então vai da sua capacidade, vamos dizer assim, de ver se você vai precisar fazer a Bhaskara ou não. Eu não preciso fazer a Bhaskara, porque nesse caso, porque eu conheço aqui a some-produto, né? O polinômio aqui apresenta o A igual a 1, né? Número simples de trabalhar, não tem raiz, não tem fração, né? Então fica fácil saber que a outra raiz é o 3. Por quê? Porque como esse é o C, e a técnica de some-produto nos diz que a multiplicação das raízes tem que dar o C, o termo sozinho da equação de segundo grau. Uma raiz é 2, outra raiz é 3. 2 vezes 3, 6. Né? E 2 mais 3, 5 ainda por cima. Mas digamos que eu não soubesse, né? Digamos que fosse um polinômio feio. Eu vou pegar o polinômio e fazer a Bhaskara. Então aqui eu obviamente percebo que o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. E agora eu posso começar a fazer a Bhaskara. O delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vai ficar b ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, vai ficar 25. Menos 4 vezes 6, menos 24, né? Vai dar 1. Maravilha, achamos o delta. Agora vamos para a próxima parte. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. E agora a gente joga os valores, né? Eu tô fazendo meio rápido, porque, né, como tu já fez cálculo 1, essas coisas aí é para ser fácil para você. Então vai ficar menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é o 1. Ó, o delta é 1, tá? Vai ter vezes que não é um número tão bonito como 1, né? Tem que saber fazer a raiz quadrada. Às vezes não vai ter, né? Raiz quadrada, que vai ser um número que não tem raiz quadrada, tipo 8. Mas dá pra dar uma fatoradinha, né? Raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2, por exemplo. 2 vezes 1. O A é 1. Não tem nada a ver com o delta. Foi só uma coincidência. Então vai dar 5 mais ou menos 1 dividido por 2, o que vai dar 6, né, com a positiva aqui dá 6, dividido por 2 dá 3, e 4 dividido por 2 dá 2, como eu havia previsto, lembra? Falei que as duas raízes seriam essas. Agora, olha a quantidade de conta que eu tive que fazer, sendo que dava só para bater o olho e saber, né? Então, por isso que é muito importante tentar fazer, treinar isso, né, de soma e produto, para que tu não perca tempo na prova fazendo Bhaskara, ficando nervoso, né? Por aí vai. Então era 2 e 3 mesmo. Então agora que eu sei que é 2 e 3, eu posso voltar para a conta e, em vez de eu deixar com o polinômio aberto assim, eu vou usar aquela coisa que a gente aprende na escola, que é possível reescrever um polinômio de segundo grau com as raízes nessa fatoração. É sempre x menos uma raiz vezes x menos outra raiz. É sempre assim. Tu decora, faz assim sempre. Beleza, por quê? Porque eu sabia as raízes, né? Tem que saber as raízes. Daí descobre do jeito que der. Agora, como sempre, né? Ó, aqui a palavra sempre vale mesmo. Sempre tu consegue cortar. Porque se zerou, como foi o que aconteceu? Se zerou, né? Vai ter limites que não zeram. Vai ter limite que dá outras coisas aqui, tipo infinito por infinito. Mas como zerou, significa que com certeza vai ter um fator aqui que é igual o cara de baixo. Pode ter certeza. Então, de fato, aconteceu, cortamos. Vai ficar limite de x menos 3
E agora eu jogo o valor. O valor do x é 2. Então a resposta deu menos um. Ou seja, a resposta desse limite é menos um. Que a indeterminação estava escondendo era menos um. Lembrando que esse valor é tipo um valor de y, né? Como aconteceu aqui, que é o eixo y, né? Aqui é o eixo x. A resposta tinha dado. Ó, a besteira que eu falei. A resposta tinha dado 6, eu coloquei um menos 5 aqui que eu tirei do meu. Não vou nem dizer. Mas de toda forma, né? Então as respostas que a gente obtém nos limites são tipo os valores de y, tá? Não dá para dizer exatamente porque não é essa a ideia aqui de tu buscar um valor específico da função, porque de novo, né, essa função ela é descontínua aqui, tem esse buraco. Mas se não tivesse, seria 6. Então aqui tem uma coisa, né? Vai ter um buraco lá, e esse buraco, né, apresenta ali na altura do y igual a menos um. Beleza? Então, se te perguntarem qual que é o limite dessa função, menos um. O que que a gente teve que fazer? Primeiro, verificar que dava uma determinação de fato, olhar o padrão, perceber que ia ter que descobrir as raízes para fatorar e cortar. Como que descobre o raiz, nesse caso, fazendo Bhaskara. Fez a Bhaskara, parari parará, achou as raízes, fatorou. É só pegar as raízes e colocar x menos uma raiz e x menos a outra. Corta, corta, porque apareceu caras iguais em cima e embaixo. Sobrou isso. Aqui já não tem mais indeterminação. Normalmente ela some quando cortam coisas. Jogou, já era. Então o negócio é o seguinte, velho. Agora é sua vez. Quando eu peço para os meus alunos fazerem conta, eu não fico orientando assim do tipo, tá no caminho certo, é isso mesmo. Porque na hora da prova eu não vou estar lá para dar essa segurança para vocês, né? Então erra o que tu tem que errar agora, porque na hora da prova vale nota, né? Então tu tens esse limite aí mega parecido. Isso aqui é um 9, tá? Isso aqui é um 9, isso aqui é um 4. Eu vou salvar o que eu fiz, te enviar para que você tenha como referência aí durante sua resolução. Vou mandar para você aqui. Eu também já vou mandar para ti a apostila, lembra? Tá na página 70 as coisas. Vou mandar aqui. Professor, vou pegar minha caneta, meu lápis, rapidinho. Tá? Pode começar a fazer, né? Já. Sim, 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 tu podes começar a fazer, mas tem um detalhe. Eu vou querer que você faça essa conta como se estivesse fazendo para uma prova, beleza? Bastante detalhado, assim, para que eu possa te avaliar como se fosse uma prova e ver se eu acredito aí e ver qual nota eu te daria. Eu vou no banheiro e já volto, tá? Tá, vou pegar meu material lá. De boa, sem pressa.
Professor, professor, Opa, vamos ver o que você fez aqui, velho. Parece interessante. Você substituiu o valor, daí você percebeu que as raízes são 7 e 2, cortou, jogou, já era. Nota 10, parabéns. Vamos pro próximo, então. Veja, como eu te falei, existem muitos padrões de limite, né? Esse aqui já é um outro padrão. Então eu vou fazer a pergunta e sempre faço para meus alunos. Se um bicho desse caísse na tua prova aí, tu acha que tu saberia começar? pera aí, deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha aí. Sem pressa, sempre sem pressa, que temos tempo pra caramba. Assim, a primeira coisa que eu faria era o que você falou, né? Que era substituir. Só Perfeito. que, pelo visto, dá indeterminação também. É.
Já vimos ali que rola uma indeterminação. Ah, tendo em vista isso, né, temos que usar alguma técnica para que a indeterminação se corte. O problema aqui é que não dá para usar a técnica da passada, né? Que apesar de ter dado zero, não é polinômio. Então não dá para fazer Bhaskara, não dá para achar fator para cortar. Então temos que buscar uma outra lógica aí. É, qual, né? A lógica da soma e produto, ah, que é o seguinte, né? Você vai fazer o seguinte. Soma e produto, não, falei besteira. Não era isso que eu queria falar. Eu queria falar binômio da diferença. Olha só como eu tô zoado. Por quê? Porque aqui nós temos um padrão bem interessante de raízes, e a gente sabe que raiz não dá para trabalhar direito. Mas se essas coisas saíssem da raiz, daria. E até cortaria aqui, né? Porque tem dois, aqui tem dois também, daria 2 menos 2, ia simplificar a coisa. Mas como é que a gente faz para que a gente consiga tirar essas coisas da raiz, né? Então, técnica de binômio da diferença. O que é esse tal de binômio da diferença? Ele nem mostra aqui, né? Ele fala simplesmente multiplicando e dividindo pelo conjugado. O nome dessa coisa é conjugado, né? Mas o que faz o conjugado simplificar é o tal da binômio da diferença que eu vou te mostrar. Então ele só fala que tem que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. O conjugado desse cara aqui não mostra, né? Eu vou te mostrar como é que ele saiu disso e chegou nisso. Note que isso aqui não tem determinação. A hora que joga zero aqui, não dá problema nenhum. Então, alguma coisa muito legal aconteceu aqui para virar esse negócio. Vamos lá. Ele falou que tem que multiplicar e dividir pelo termo aqui de cima. Vamos fazer isso. Ou melhor, não pelo termo ali de cima, mas pelo conjugado do termo ali de cima. O que que é conjugado? Basicamente é o mesmo cara, mas com o sinal trocado. Então, em vez de menos ali, vai ser mais. E note, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo, porque senão eu não mantenho a igualdade, né? Digamos que eu tenho um meio. Multiplique por 2 só em cima, não vai ser mais metade de uma pizza. Mas se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, vai ser 2 quartos, metade de uma pizza, né? Come 2 pedaços de uma pizza cortada em 4, como é metade. Então, por isso que eu tô multiplicando em cima e embaixo. Só que se fosse para ficar fazendo chuveirinho, meu, ia ser muito chato, né? Portanto, a gente vai usar essa técnica de binômio da diferença que a gente aprendeu lá quando era pequeno. Que é o seguinte, se tu tens um termo vezes ele mesmo, só mudando o sinal, as distributivas, né, os chuveirinhos, mostram pra gente que vai dar a quadrado menos b ao quadrado. Eu quero que tu decore isso, né? Porque senão tu vai perder muito tempo fazendo distributiva, sacou? A única coisa que tu precisa identificar aqui é quem neste caso é o A e quem neste caso é o B. Obviamente, esse cara aqui é o A e esse cara aqui é o B, com raiz e tudo, né? Que aqui também é o A, aqui também é o B. Daí ficou A menos B, A mais B. Né? A menos B, A mais B. Então vai dar o quadrado, B quadrado. Beleza? Então, identifica Beleza. o A como raiz de x mais 2 e o B como raiz de 2. A quadrado menos B quadrado vai ser x mais 2, né? Porque A é isso, né? O quadrado disso é simplesmente tirado de dentro da raiz. Quando a gente eleva ao quadrado uma coisa que está dentro da raiz, sai para fora da raiz, né? E aqui menos o 2, porque, né? Levar ao quadrado aqui, sobra 2. E olha só, aconteceu aquilo que eu falei, né? 2 menos 2 é 0, sobrou só x. Ou seja, toda essa parte aqui de cima virou só x. Maravilha, né?
Então eu vou poder dizer que uh, todo esse negócio aqui, pago tudo e troco tudo por X. Ô caceta, tem que apagar esse negócio aqui. Deixa de ser vagabundo mais na vida. Vai ficar limite de X tendendo a quem mesmo? Era zero. Vai sobrar só um Xão aqui, né? E embaixo, quem que vai sobrar? Bem, quando eu fiz essa coisa da produto em vermelho, que eu tô mostrando aqui, eu me mexi só com a parte de cima. A parte de baixo eu não mexi nada. Então vai continuar tendo esse X ali na frente que multiplica todo esse cara aqui. Beleza? Se eu pegasse e jogasse o zero, continuaria dando indeterminação. Daria aqui, zero vezes qualquer coisa. Zero sobre zero ainda dá pau, né? Mas é porque ainda não cortamos nada. O que a gente fez aqui não foi cortar, né? Foi subtrair. Cortar rola aqui, ó. Tem X em evidência em cima e embaixo. A gente pode cortar. Agora saiu a Professor, eu não indeterminação. entendi uma parte ali de cima. Que, velho? Por que que tá multiplicando, um tá sendo multiplicado com sinal negativo e o outro com sinal positivo embaixo? Ô, mano, mas aqui eu falei, hein? Ah, é porque, sei lá, sumiu mais aqui. Ah, aqui, meu, ó, eu tinha colocado os dois com mais, eu até falei, né, que o conjugado era o cara com o sinal trocado, mas por algum motivo, acho que eu dei um Ctrl Z a mais aqui, saiu o risquinho. Os dois são mais, beleza? Eu tinha, Por isso que eu pagou aqui sem perguntei. querer, beleza? Pegou a ideia? É mais mesmo, porque precisa do mais, né? Precisa ter o sinal trocado para poder usar essa técnica, beleza? Então, vacilou aí o Ctrl Z. De toda forma, é legal você ter notado esse erro. Meu, maravilha. Beleza? Pegou a ideia aqui da diferença dos termos, sobrou só x, sobrou um x aqui em cima, um x aqui embaixo, e aí a gente pode cortar, né? Note que eu só posso cortar, velho, porque tá em evidência. A turma às vezes erra muito esses negócios aí de cortar, né? Como o x está multiplicando todo mundo aqui embaixo, eu pude cortar. Aí agora cortou, saiu em determinação. Ficou 1 sobre x mais 2 mais raiz de 2. E agora, quando eu jogo o zero aqui, não tem mais BO. 2 raiz de 2. Beleza? O negócio tá sumindo Beleza. com os mais, cara. Beleza? Então sumiu da indeterminação, chegou nessa resposta aqui, que ela é meio feia, mas é uma resposta, né? Já não é zero sobre zero, como tinha aparecido aqui em cima. Beleza? Então, isso que tu tem que ficar ligado aí nessa apostila. Ela é muito boa, mas às vezes ela corta uns passos, né? Mas hoje em dia, com o chat GPT, tu joga isso aqui, ó, me mostra os passos que ela cortou. Daí ele já mostra pra você aí, tá tranquilo. Beleza? Então acho que para uma aula tá ótimo, né? Vimos duas técnicas importantes aí de limite. Massa demais, então tem que ficar atento aí com as técnicas. Me parece que a tua matemática básica tá boa, cara. Tava acompanhando as coisas que eu falei. Só falta prática mesmo, né? E que usar em qual momento, etc. Então, a O professor, princípio, você diga. sugere que eu vá começando já a apostila que você mandou? Ou ainda Cara, não? quanto mais tu estudar, melhor, né? Mas você tem carnaval aí e tudo mais, né? Se quiser descansar também, não tem problema. A gente vai ter bastante aulas, né? Supostamente tu queres fazer 3 aulas por semana, então nem precisa Sim, estudar muito sozinho. O que eu acho legal é que vocês sempre tragam questões que tentaram fazer e não conseguiram, mas não precisa gastar muito tempo com isso não, sabe? Uma meia tá. hora assim, traz pra aula que a gente debulha e vai em cima do que tu tens dúvida mesmo. Daí o negócio é o seguinte, cara. Você não vai querer fazer mais aula essa semana por causa do carnaval, né? E daí na semana que vem a gente volta na terça ou volta na quinta? Ah, É, é, acho que eu vou fazer as aulas sim dessa semana. vai, é. Beleza, então põe Vou teu fazer nome de aqui de quinta e novo. sexta. Tá? Show de bola. Note que os horários estão ficando meio cheinhos lá. Quando tu quiseres fechar o pacote, me avisa, beleza? Só pra garantir teus horários.
Tá bom, show de bola. Abraço, mano. Tudo de bom aí, precisar, é só chamar.